Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir a Bíblia no capítulo 1 de Gênesis, no capítulo 1. Lógico, se é primeiro é 1. Mas começando a leitura no versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde está escrito assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Amém? Os irmãos podem sentar. A Bíblia está aqui narrando as coisas quando começaram. Deus aqui está começando. E a Bíblia se refere aos céus rapidamente, mas prende a nossa atenção ao que estava acontecendo na terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A nossa atenção agora vai para a terra, e aqui vem a descrição da terra. A terra era amorfa. Ela não tinha forma. Ela é vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eu gostaria neste momento, meus irmãos, que vocês colocassem a mente de vocês, a imaginação nessa descrição. Pensa que hoje nós vemos o globo terrestre e nós vemos a Terra redonda, entumecida nos polos, mas de qualquer forma redonda. Então, nesta hora aqui da Gênesis, a Terra não tinha forma. Não era comprida, quadrada, retangular, triangular. Não, a Terra não tinha forma. E era vazia. Hoje nós vivemos numa terra, num planeta que está completo, mas naquela época era vazio. Além do mais, o abismo era coberto por trevas. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nós podemos imaginar, quando nós olhamos no Bereshit, que é o Gênesis hebraico, este verbo pairar, ele traz a certeza de algo ou alguém que sobrevoa tomando conta para que nada aconteça ali. Então, vamos mais uma vez voltar para a palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas, mas não acontecia nada. E o Espírito estava ali, mas nada acontecia. Até que um dia Deus veio ali e disse uma palavra, o verbo haver, haja luz. E na hora que Deus diz, haja luz, houve uma explosão tão grande que o caos foi embora e o cosmos começou. Começou a criação. Começou tudo agora. Por quê? Porque veio a palavra. Mas ela já veio aonde o Espírito a cobria.
Daqui em diante nós vamos ver Deus usando isso que eu chamo uma equação eterna. Uma coisa, mas outra coisa é igual à criação. O Espírito com a palavra vão formar a criação. O Espírito e a palavra possibilitam vida. Daqui em diante nós vamos ver que Deus vai usar o Espírito e a palavra para criar todas as coisas. Aqui no início não havia criação, mas o Espírito estava lá, mas não tinha palavra. Então, nada poderia acontecer. Quando veio a palavra, houve uma explosão. E aí tudo começou. E Deus foi criando tudo agora, porque Ele vai trazendo a palavra e o Espírito está ali cobrindo. Nós vamos ver Deus dizendo: haja firmamento, palavra coberta pelo Espírito. Ajuntem-se as águas. Tudo que Deus foi dizendo foi acontecendo, porque vinha aonde o Espírito estava cobrindo. Vamos dar um exemplo disso no Novo Testamento. O anjo Gabriel chega a uma virgem de uma cidade da Galileia. A cidade era Nazaré. Essa virgem, o nome dela, nós sabemos, era Maria. E o anjo Gabriel traz o verbo. Ele traz a palavra assim: terás um filho. Pronto. A palavra cai no ventre dessa virgem. Só que este ventre, sendo virgem, ele não tinha forma e ele era vazio. Ele era vazio. Agora cai a palavra. Aconteceu alguma coisa? Nada. Por quê? Porque a palavra está sozinha. E ela mesmo, ela diz para o anjo: como se fará isso se eu não conheço varão? Em algumas Bíblias está escrito: como poderá acontecer isso se eu não tenho relação com homem nenhum? O anjo diz para ela: Maria, atenção, Maria, o Espírito Santo te cobrirá. A palavra já está no teu ventre. Agora o Espírito Santo te cobrindo, o ente que de ti nascer será chamado Filho do Altíssimo. Maria pensou: a palavra já caiu? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. O Espírito Santo vem sobre a palavra no ventre de Maria e ela engravida. Há uma explosão de vida, princípio de criação, Jesus. Então nós vemos, no princípio, o Espírito sozinho não tinha palavra, não podia criar nada. Quando veio a palavra, explosão de vida na terra. Aqui nós vemos, a palavra vem, mas o Espírito não está cobrindo, nada pode acontecer. Até que o anjo diz para ela: Maria, a equação é a seguinte: a palavra já está no teu ventre, o Espírito vindo sobre ti, então vai acontecer. Então ela permitiu, o Espírito Santo a cobriu, houve a explosão de vida, a criação, Jesus. Vamos trazer isso para nós. Nós lembramos que Jesus Cristo, quando foi começar o seu ministério aqui na terra, ele chamou 12 discípulos. Ele pregava para multidões, mas ele tinha os discípulos mais chegados, os 12. Nós sabemos que 3 são mencionados mais próximos ainda, Pedro, Tiago e João. Mas os 12 eram os 12 discípulos dele. Aqueles homens receberam a ministração da palavra. Jesus Cristo ensinou. Ele era conhecido como Rabi. Rabi significa meu mestre. Porque rabino é mestre, mas Rabi é meu mestre.
desculpem, mas eles estudaram a palavra. Você pensa o que é estudar a palavra com o próprio Deus? Pensa o que é Deus ensinando sua própria palavra. Aqueles discípulos estudaram tanto, mas tanto a palavra, que no dia de Pentecostes, Pedro, um pescador, ele não era nem um erudito, ele era um pescador, um homem que ganhava o pão para ele e para sua família pescando. Ele sabia citar o livro do profeta Joel de cor. Na hora que ele teve que citar Joel, ele disse Joel sem pedir: João, me arranja aí onde está o livro do profeta Joel para dizer. Não. Quando aqueles homens começaram a achar que o povo, os discípulos estavam embriagados, ele se levantou com os 11 varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Atentai nas minhas palavras. Estes homens que estão aqui não estão embriagados, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã, como muitos de vós pensais. Mas o que acontece aqui é o que foi escrito pelo profeta Joel. O que o Joel escreveu? Acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos terão visões, vossos jovens profetizarão, vossos velhos sonharão. Ele foi citando a profecia de Joel de cor. Por quê? Do tanto que Jesus ministrou para eles, porque naquela época a Bíblia deles era só o Antigo Testamento. Mas Jesus, ele pregou tanto, ele ensinou tanto, aqueles homens sabiam tanto a palavra de Deus, que quando Jesus Cristo subiu aos céus, aqueles discípulos estavam totalmente encharcados da palavra. Eu pergunto para vocês, para que serviu? Aqueles homens eram confusos, brigões, problemáticos. Um vendeu o mestre, o outro cortou a orelha do soldado Malco. Uma vergonha. Você vê que Jesus diz para eles: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando o que eu vos tenho ensinado. Mas agora não, permanecei na cidade. Por quê? Não é para ir? Ele diz não, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Como? Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então sereis meus testemunhos em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqueles homens tinham toda a palavra. Quando Jesus Cristo os levou para Betânia, Jesus dava as últimas recomendações, quando de uma hora para outra ele foi sendo retirado da terra e subiu aos céus. Aqueles discípulos voltaram para Jerusalém e eles foram se trancar num cenáculo com medo dos judeus. A Bíblia diz que eles estavam com medo dos judeus. Ficaram lá 10 dias, mas toda a palavra que eles sabiam, esquece isso, estavam lá com medo. Meus irmãos, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem com tudo. Vem sobre o quê? Sobre a palavra que cada um tinha no coração. Porque o Espírito de Deus não desce para sentar em cadeira de igreja, nem nos jardins. Ele vem dentro do coração de filhos de Deus. Ele vem sobre a palavra que estava no coração daqueles discípulos.
quando ele vem sobre a palavra, há uma explosão de vida. Aqueles discípulos falavam alto das maravilhas de Deus, abriram as portas. Nunca mais se esconderam. A Bíblia diz que aqueles homens botaram o mundo daquela época de cabeça para baixo. Por quê? Espírito sobre a palavra que estava neles. Então, você vai ver uma coisa. 3 anos com Jesus Cristo, eles não serviram para nada. 3 horas com o Espírito Santo. Já o primeiro sermão de Pedro, 3.000 almas tinham saído do inferno. Faz a comparação aí. O que é a palavra sozinha e o que é a palavra coberta pelo Espírito. A explosão que dá. Meus irmãos, é nesse espírito, é nesta equação, é nesta situação que Jesus Cristo manda a sua igreja. Vai, faz discípulos de todas as nações. Agora não, porque vocês só têm a palavra. Quando vier o Espírito Santo, vocês vão ver aí o que é que vai acontecer. Então, o que possibilita a vida, a pregação, o crescimento da igreja é a palavra de Deus com o Espírito Santo. Deus vai sempre criar assim. Vou dar mais um exemplo. Um dia Jesus Cristo chegou numa cidade da Samaria, chamada Sicar, onde havia aquele poço. Vocês conhecem a história daquela mulher engraçada, samaritana, né? E teve aquela conversa toda, aquela mulher interessante, Jesus Cristo ali falando com ela, e chega um momento em que ela descobriu que Jesus Cristo é profeta, porque Jesus Cristo disse para ela: olha, 5 maridos tu já tiveste, e este com quem vives ainda não é teu marido. A mulher disse: vejo que tu és profeta. Aí ela mudou o assunto para assuntos espirituais, que ela não era boba. Mas tem uma coisa, ela fez uma pergunta para ele: nossos pais adoram neste monte, mas vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Onde é o lugar da adoração? E Jesus diz para ela: mulher, calma. Não é onde adorar, é como. Não é neste monte, não é em Jerusalém, é em espírito e em verdade. E tem um negócio que ele diz no capítulo 4 de João, no versículo 23. Eu gosto disso porque isso é tremendo. Ele diz para ela: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Olha aqui, isto é muito sério. Às vezes nós achamos que para adorar tem que ter um violino, uma flauta, um piano bem dedilhado, uma voz suave, um coral maravilhoso. Tudo isso é bonito mesmo, eu também gosto. Mas a adoração ao Pai, ela não depende de instrumentos que não respiram. A Bíblia diz: todo ser que respira louve ao Senhor. Violino não respira nem bem tocado. Flauta, nada disso. A adoração que o Pai deseja é em espírito e em verdade. Me dá um outro nome para a verdade: palavra. O espírito e a palavra é que formam os verdadeiros adoradores. Então, a partir de que momento na terra é que Deus vai encontrar verdadeiros adoradores? Desde o momento em que o Espírito Santo vem para a terra
que vai fazer 2000 anos. Então Deus vai encontrar verdadeiros adoradores na igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das perguntas que nós nos fazemos hoje, por que será que na igreja primitiva havia um crescimento muito grande? Já em Jerusalém, primeiro ano, a igreja tinha mais de 7.000 membros. Foi preciso, a igreja estava tão, Jerusalém estava tão cheio de discípulos, que foi preciso Deus permitir o apedrejamento de Estevão e a perseguição trazida através de Paulo, para ver se os crentes saíam de Jerusalém. Porque Jesus Cristo tinha dito, Jerusalém, toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Mas parece que os confins da terra eram em Jerusalém. O povo não queria sair de lá. Olhe bem. Olhe o que vai acontecer. O evangelho sai daí. E aonde aquele povo ia, as coisas iam acontecendo. Porque eles iam falando das maravilhas de Deus. Eles iam levando a notícia da salvação. Eles iam testemunhando Jesus. Era uma coisa maravilhosa. E Deus se manifestava através de prodígios, milagres com curas e tudo mais. E nós hoje nos perguntamos, por que não está mais acontecendo isso? O que está acontecendo com a igreja do século 21? Porque nós vemos esse marasmo, essa igreja indiferente. Ainda oramos na hora de dormir por desencargo de consciência. Ainda agradecemos o pão, porque fica feio não agradecer. Nós parece que estamos sendo empurrados. As igrejas vivem mais de eventos, que se transformam em foi-vento. Porque acaba aquele evento, acabou. Não é? Precisa trazer um grande cantor. E a igreja fica se esforçando, às vezes caindo no engodo do diabo, para não deixar cadeiras vazias. O que está acontecendo hoje com a igreja? Por que não há essa explosão que nós vimos na igreja primitiva? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Quando você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você creu, você se rendeu a Jesus Cristo, você se arrependeu dos seus pecados, o seu nome foi escrito no livro da vida, você passou da morte para a vida, você é filho de Deus, Deus lhe deu o Espírito, sim. Se você não crê nesse princípio, se mande daqui. Porque aqui é lugar de gente que crê. Gente que crê, eu não mereço, eu sou uma porcaria, mas Deus me ama. Confessei seu filho, ele fez de mim um filho dele. E agora eu fico com essa minha cara safada, dizendo, sou filho de Deus. Você é o primeiro que tem que crer nisso. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo veio, fez de você morada. Pode crer. Pode crer nisso. Mas eu. O homem olhou para mim. Às vezes eu chego nas igrejas, por aí, e alguém quer falar comigo, só comigo. Eu já sei, é alguma coisa que o pastor não pode saber. Porque eu estou de passagem. Irmã, eu queria falar com a senhora, mas só com a senhora. Primeiro, eu sou velha. Segundo, eu não vou ficar lá. Terceira, se eu falar, eles vão dizer que é mentira. Essas coisas assim. Eu não quero falar com o pastor, pastora, porque a senhora sabe o que é. Eu também tenho mulher.
O pastor conta para a mulher conta para a mãe dele abre a boca, e aí daqui a pouco está todo mundo sabendo da minha vida, quem manda ser sogra. Então não conte segredo ao pastor que tem sogra. Irmã, é o seguinte, o que é que eu faço para ter o Espírito Santo? Eu disse, meu filho, pelo que eu sei, só tem uma coisa que você precisa fazer, que você pode fazer, é se render a Jesus Cristo, confessar Jesus Cristo como o único Senhor suficiente e Salvador. Se você quiser, nós vamos conversar agora, você vai confessar Jesus, nós vamos orar e o Espírito Santo tem você. Irmã, a senhora está pensando que eu sou o quê? Já fiz isso. Eu disse, e aí daí? Então você já tem o Espírito Santo? Ele disse, não, irmã, eu não posso. Eu disse, minha filha, deixa eu dizer uma coisa. Você não recebeu o Espírito Santo que você merece. Você recebeu o Espírito Santo porque Deus merece um filho safado que nem você e eu. Porque Deus lhe deu o Espírito Santo porque você precisa, como deu a mim também. Se você se rendeu a Jesus Cristo, se você se arrependeu dos seus pecados, confessou Jesus de todo o coração, o Pai já lhe deu o Espírito Santo, está no seu coração. Ele disse, irmã, a senhora não está entendendo. Irmã, a senhora não tem noção dos meus maus pensamentos. A senhora não tem noção dos meus maus desejos. A senhora não sabe o que se passa aqui. Eu disse, nem me diga. Uma pessoa que tem esses maus desejos que eu tenho, que tem esses maus, não pode ter o Espírito Santo. Eu disse, aí é que está o caso. Eu disse para ele, vou lhe falar uma coisa. Quanto tempo tem que você se rendeu a Jesus Cristo? Irmã, tem 10 anos. Eu disse, pois é. Vou dizer uma coisa. Antes desses 10 anos, você pegava uma mulher, levava para o motel, acertava suas contas com ela, saía de lá como uma prostituta. Come, lava a boca e diz, não cometi torpeza. Quando você saía dali do motel, você se achava um gigante, um herói, vencedor. Viu como eu sou bacana? Eu sou inteligente. Eu sou um cara, como diz o carioca, esperto. Eu vou, ninguém descobre, ninguém sabe. Minha mulher não sabe de nada porque eu sei fazer as coisas. Eu não sou bobão. E você ia lá com seu passo de herói, entrava em casa, seus filhos vinham, sua mulher vinha, oi querido, oi meu amor, você está cansadinho. E você dizia, viu como eu sou bacana? Era assim que você vinha, depois de ter feito tudo o que não devia fazer. Depois que você se rendeu a Jesus, você pegou a secretária do seu vizinho, e você foi para o motel. Saiu de lá e você pensou, é só essa vez. Não vou fazer mais, porque não está certo. E você ficou pregando para você que estava errado. Mas assim mesmo você dizia, todo mundo faz. Qual é o problema? Tá bom, não vou mais fazer. Depois de um tempo você voltou com outra mulher para o motel, e o homem já estava chorando. Eu não sabia que eu estava contando para ele a história dele. Eu achei que estava dando um bom exemplo, eu me achei o máximo. Era o Espírito Santo que estava contando para mim, eu estava dando a parábola. Quando você saiu de lá, você tinha vontade de se esconder de todo mundo porque você tinha vergonha. Você estava tão insatisfeito que você chorou. Aí ele deu um grito, porque exatamente tinha acontecido isso. Ele chorou. Ele não aguentava de tanta dor. Eu disse, esta é a prova de que o Espírito Santo está no seu coração. Porque é o Espírito Santo que convence.
Lá dentro o coração. Aqui, ó, você está pecando. E você é um filho de Deus. Você está pecando. Você está ofendendo. Você está cuspindo na cara de seu pai, que é Deus. O Espírito Santo fica ali, ele não fica ali acusando. Ele fica ali convencendo da estatura que você tem. Este homem gemia. Eu dizia, você se sente mal com os seus maus pensamentos, dos seus maus desejos, exatamente o que o Espírito Santo está aí dizendo, que você é filho de Deus. Você não é mais aquele filho do diabo de antes, que se satisfazia com as coisas do diabo. Aquele homem ficou tão feliz, porque ele descobriu que ele se incomodava com o pecado, que ele não aceitava mais a vida de pecado que ele estava. Entendeu? Essa é a diferença. O Espírito Santo veio em seu coração, sim. Ele não veio porque você é bonzinho. Ele não veio porque você merece. Ele veio porque você confessou Jesus como único Senhor, suficiente Salvador. Sabe quando é que esse Espírito Santo vai sair de você? Até o dia que ele entregar você para Jesus. Ele não vai deixar você até o dia que ele chegar para Jesus e tome a sua noiva. Não vai deixar você, não. Por isso, o que está faltando na sua vida para ter uma grande explosão? Palavra. O que está faltando na sua vida para que você exploda em crescimento, em vida santa, é a palavra. Porque assim como o Espírito cobria e nada acontecia na terra porque não tinha a palavra, a mesma agora você tem o Espírito, mas cadê a palavra? Eu lhe pergunto, meu irmão, para você se perguntar, quanta palavra você tem dado para o Espírito construir você? Quanto de palavra você tem posto para dentro? É como se você tivesse que construir um prédio e você tivesse todo o tijolo. Cadê o cimento? Com a areia? Não tem. E como que vai construir? Se para construir precisa cimento, com terra e tijolo. Você tem o tijolo. Mas, e se você tiver só o cimento com terra? Falta o tijolo. Então, aí é que está a história. Nós nos perguntamos hoje, por que é que hoje nós não vemos a mesma explosão de vida que havia na igreja primitiva? É porque tinha o Espírito e tinha a palavra. Hoje, continuamos a ter o Espírito Santo, desde aquele dia que nos rendemos a Jesus. Mas e a palavra? Você acha mesmo que vir à igreja domingo, ouvir a palavra de Deus é ótimo e necessário. Vir mais uma vez durante a semana, maravilha. Mas não é o suficiente para que haja uma explosão de vida em você. O que nós podemos ver hoje são crentes que não queimam, que não ardem de amor por Cristo. Não tem aquele ardor, aquele desejo, aquele elan, aquele fogo que incendeia. Não tem. Por quê? Porque não tem palavra. A palavra é o elemento que o Espírito quer e precisa para construir o Filho de Deus igual a Jesus. Por isso eu lhe pergunto, não responda para mim, responda para si mesmo. Quanto de palavra você dá ao Espírito para ele lhe transfigurar durante a semana? Quanto você tem dado? Então,
Não é para você se maravilhar se não está acontecendo coisa grande na sua vida. A culpa já não é mais da igreja, a culpa é sua, porque você está esperando que alguém lhe dê mamadeira a vida toda. Chega o momento em que a própria criança não quer mais, ela quer segurar a mamadeira dela. Quanto nós temos dado de palavra? A palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Nós não botamos palavra para dentro. E se nós não botamos palavra para dentro, como nós estamos andando? Isso, de uma hora para outra, parece alguma coisa virtual, mas não é virtual, é real. É real. Quanto mais eu leio a Bíblia, melhor eu prego. Quanto melhor eu prego, quanto mais eu prego, mais eu preciso da palavra de Deus. Quanto mais eu bebo da palavra de Deus e eu prego, melhor eu vou crescendo. Porque não há como um filho de Deus crescer sem a palavra de Deus. Quando o povo de Israel entrou, aqui está, aí é o deserto, aqui é o Rio Jordão. Eles atravessaram para cá, aqui é a terra prometida. A partir do púlpito para cá é a terra prometida. O que separa a terra prometida do deserto de Moabe é o Rio Jordão. Quando o povo atravessou o Jordão, pisou aqui, que depois toda a nação entrou, os sacerdotes saíram, tudo aconteceu, que toda a nação estava aqui é Gilgal. A Bíblia diz lá em Josué, e o Jordão voltou a correr como antigamente. O povo daqui olhava para o outro lado, era o deserto. Não podiam voltar. Cadê a comida que eles estavam acostumados? A comida era maná. Só que aqui na terra prometida não tinha mais o maná. Maná era a comida do deserto. Eles nunca tinham estado na terra prometida. Eu não sei se a comida era gostosa. Não sei. Mas eles tiveram que se adaptar. Eles tiveram que comer da terra prometida para não morrer de fome. Quando nós fomos transportados do império de trevas para o reino do Filho do amor de Deus, nós mudamos de reino. Nós continuamos com o mesmo endereço da nossa casa, vestindo as mesmas roupas, mas nós mudamos de reino. O nosso alimento não pode ser o mesmo de antes. Não pode. O nosso alimento não pode ser o mesmo. Nós gostávamos tanto de uma novela. Mas agora acabou a novela. E a gente gosta. Eu me lembro. Eu gostava de novela. Eu gostava. Eu me lembro quando foi, eu na novela, era hora sagrada, 8 horas da noite era novela. Não tinha marido, não tinha filho, não tinha Bíblia. Eu estava na novela. Eu não achava nada demais. O Espírito Santo vai devagar e sempre. Comecei a me sentir mal, mas, meu Deus, será que eu estou viciada nessa novela? Estou viciada, não. Eu não estou viciada. Os outros viciam, eu não. Entende? Eu fiquei, até que chegou uma hora que o Espírito apertou tanto, que eu fiz a seguinte oração. Senhor Jesus, eu sei que eu preciso parar de novela. Eu sei. Mas, Senhor Jesus, tenho de confessar, eu gosto tanto desta novela. Era o Roque Santeiro. Eu gostava do ceguinho da porta da igreja. Eu gostava da dona Pombinha brigando, quebrando as melancias do padre. Eu gostava da viúva porcina com os exageros. Eu gostava daquele pecado todinho. Eu ria. Senhor Jesus, eu vou fazer um voto com o Senhor. Eu vou assistir essa novela até o final. Nunca mais vou assistir uma novela.
Ele fica olhando para a minha cara. Eu vou cometer o meu pecado até o fim. Para você ver como é que é. Eu não podia esperar mais aquela novela acabar. No dia que acabou, fiz uma oração, nunca mais assisti novela. Mas eu gostava. Nós precisamos saber que o que nos tenta é aquilo que nós gostamos. A nossa tentação não vem em cima do que nós não gostamos. Você bota para mim aqui uma garrafa de vodka, não é tentação. Mas bota um suco de cupuaçu, que mesmo sem poder eu vou ser tentado, é que eu vou ter o desejo pelo suco. Você bota um prato com não sei o que de caviar, eu corro dele porque eu não gosto. Mas bota uma farofa, aí eu vou ser tentada porque eu gosto. Você é tentado por aquilo que você gosta. Portanto, você tem que abrir os seus olhos para aquilo que satisfaz os seus desejos, para as suas preferências, para aquilo que apela para a sua carne. Porque esse daí é que é o problema. Então, quando você começa a sentir um desejo muito forte por alguma coisa, abra os olhos, porque é ali que você vai cair. Abra os olhos, porque a sua queda vai ser ali. O bandejão do diabo está ali assim para você, venha. Viu como eu sou bacana? Depois você para, não vai parar não. Você vai cada vez mais fundo. Então, quando nós mudamos de reino, o nosso alimento é o alimento do reino. O nosso prazer está nas coisas do reino. Isso não é ser legalista, é ser real. Eu mudei de reino. Eu agora sou cidadão do reino dos céus. Eu sou filho de Deus. Eu sou diferente. As pessoas não me veem diferente hoje, mas elas vão ver o meu testemunho de vida. É preciso que então, esse espírito que foi dado a você, ele comece a formar em você o Filho de Deus que você quer que os outros vejam. Olhe uma coisa, vou dar mais um exemplo para você. Quando houve a diáspora dos cristãos, que a Bíblia diz em Atos 8, todos, menos os apóstolos, deixaram Jerusalém. Esse povo, esses cristãos que deixaram Jerusalém para não morrer, eles tinham o Espírito, porque eles já tinham recebido Jesus e a palavra. Eram pessoas totalmente brilhantes, loucos por Jesus. Muitos foram para Antioquia da Síria. E quando chegaram lá, eles começaram a falar, porque eles só falavam disso. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. E eles falavam e falavam, e o número foi crescendo, porque eles incendiavam com a palavra onde quer que eles chegassem. A notícia chegou em Jerusalém, mandaram Barnabé para lá. Quando Barnabé chegou lá, Barnabé ficou entusiasmado. Mas o que é isso? Mas que maravilha. Abençoou os irmãos. Correu, foi lá em Tarso. Paulinho, vem comigo que tem um lugar para você. Nós dois vamos trabalhar lá em Antioquia. Paulo veio com ele. Meus irmãos, Barnabé discipulava Paulo. Paulo e Barnabé discipulavam as pessoas. Em um ano, os discípulos receberam um apelido, cristão. Cara de Cristo, era um nome pejorativo. Por quê?
eles recebiam Jesus, o Espírito Santo vinha, aí eles tinham a ministração da palavra, era Barnabé e Paulo, toma a palavra nesse povo, palavra, 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 e eles não tinham a Bíblia do Novo Testamento, eles recebiam a palavra, e o Espírito que estava lá, ia explodindo, modificando, transformando a vida daquele povo de tal modo, que o povo lá na rua via a mudança. Botaram a pedido deles, cara de Cristo. Por quê? Porque eles mudaram. O testemunho de vida deles era outro. O que aconteceu no coração deles era visível na vida deles. Era um fogo que queimava, de ardor por Jesus. Por quê? Olha quem estava ministrando a palavra. Olha quem ensinava a palavra. Paulo e Barnabé. E eles recebiam Jesus no coração. O que tem acontecido com a igreja hoje? Que as pessoas são tão indiferentes. Fazem como a gente diz lá no Brasil, vão empurrando com a barriga. Deixa como está, que é para ver como quem fica, o que é que fica. Não existe aquele fogo que queima, aquele desejo, aquele ardor. É uma igreja que a Bíblia diz morna. É uma noiva desinteressada, um negócio assim que dá nojo. Jesus Cristo disse que tem nojo. E eu entendo ele, porque eu gosto de coisa vibrante. Né? Eu gosto de coisa vibrante. É um caixão de defunto. Vocês já viram um caixão de defunto? Eu não sei como é aqui, mas lá no Brasil eles botam um caixão e deixam aberto. Só aparece a carinha do defunto. As flores todas no lugar. Se o defunto for rico, ainda manda maquiar. Vamos fazer, como é que chama, não sei o que, facial lá no defunto. Para o defunto ficar bem postinho. Tudo arrumado, mas está morto. Está morto. Então, a gente tem essa impressão hoje. A igreja não vibra. A igreja não tem vida. Não é uma igreja apaixonada. Uma igreja pronta para entregar a vida, suas madrugadas, suas noites, pelo seu amado. Está faltando o quê? Se já tem o Espírito, falta a palavra. Para que haja uma explosão de vida. Isso é o que nós chamamos hoje o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel não é o espírito de imoralidade sexual, porque Jezabel tem todos os defeitos, mas não era uma promíscua, sexualmente falando. Jezabel foi uma mulher, uma princesa no Antigo Testamento, filha do rei Etbaal, que era rei do Tiro e sacerdote de Astarote. Ela era uma princesa fenícia. Pensa numa mulher bonita. Eu não sei, sou eu que penso. Porque para mim princesa tem que ser bonita. A mulher bem arrumada, bem vestida, cheia de joias, nascida em berço de ouro, princesa, com todas as servas. Pensa, devia ser os melhores perfumes. Naquela época, quem arranjava o casamento para a filha era o rei. E lógico que o rei Etbaal ia arranjar um casamento nobre para sua princesa. Fez um casamento político com o rei Acabe, rei de Israel. Está vendo? Casamento nobre. A filha do rei Etbaal com o rei de Israel, casamento político, interesseiro. Mas ela era uma mulher muito inteligente. Quando ela disse, bem, agora eu vou reinar em Israel, eu vou impor lá em Israel a adoração ao meu Deus. E para isso todo mundo vai ter que adorar ao meu Deus. E para isso eles vão ter que parar de adorar ao rei de Israel, ao Deus de Israel. Como que eu vou fazer? Eles adoram o Deus de Israel, porque eles ouvem a palavra do Deus de Israel.
Se eles pararem de ouvir a palavra do Deus de Israel, eles não vão mais adorar o Deus de Israel. Quem prega a palavra do Deus de Israel? Os profetas. Então vão matar todos. Ordenou a matança de todos os profetas de Deus. Para que o povo não ouvisse a palavra de Deus, o povo todo para Baal. Está vendo? Essa mulher viveu no Antigo Testamento, mas já na igreja em Tiátira, quando Jesus Cristo dita a carta para a igreja em Tiátira, ele diz: tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza e não é, não apenas seduza os meus servos a praticarem a prostituição, como também a comerem comidas sacrificadas a ídolos. A prostituição é a idolatria. Você veja aí em Tiátira, que foi a época em que foi introduzida a mariolatria na igreja, tudo isso. Este espírito, chamado espírito de Jezabel, é o espírito do silenciamento da palavra de Deus. Isso entra na igreja de forma muito sutil. O púlpito vai ficando impregnado de notícias que não tem nada a ver com a palavra de Deus, testemunhos que não tem nada a ver com a palavra de Deus, encheção de linguiça. E a palavra de Deus não é o centro. Então, isso vai desviando as pessoas. As pessoas vão rindo, achando interessante, não sabem que está sendo tirado delas exatamente o material que elas precisam para crescer, para se fortalecerem, para pegarem fogo, para arderem de amor por Cristo. Nós precisamos pensar, ainda é início de fevereiro, fazer o levantamento da nossa vida, meus irmãos. Como é que nós estamos em relação à palavra de Deus? Quanto da palavra nós temos posto para dentro? E nos perguntar por quê nós não temos ânimo espiritual. Nós não temos desejo para fazer mais. Existe alguma coisa morta lá dentro. Nós precisamos chegar a essa conclusão e nos voltarmos para palavras, porque o Espírito já está dentro de nós. Quando começou o mundo, o Espírito pairava, nada acontecia. Veio a palavra, houve a explosão de vida na criação. No ventre de Maria, caiu a palavra, nada podia acontecer. O Espírito cobriu, explosão de vida, Jesus. Os discípulos tinham a palavra. Enquanto não veio o Espírito Santo, nada aconteceu. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio e houve a grande explosão do início do novo nascimento dos discípulos. Começou uma fase nova na terra. Começaram os últimos dias com uma população diferente na terra, com um povo diferente na terra, um povo que tem o Espírito pela primeira vez, mas precisa da palavra para ser incendiado de amor por Cristo. Então, esse queimar, esta palavra precisa estar em nós para ficarmos sempre incendiados, sempre cheios de vida, sempre testemunhando, sempre provando que somos diferentes por causa de um poder que existe em nós. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça que resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.